Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado. Muito bom dia a todos. Radar do mercado no pregão desta terça-feira, dia 5 de junho, às 11 horas e 2 minutos. Ibovespa registra alta de 0,46%, bem definido ainda. Até no gráfico de 60 minutos aumentou em definição. O que a gente passando aqui por 100 ativos, não vimos nada de interessante em termos de oportunidade de entrada na ponta compradora ou ponta vendedora, mas ainda continuam os destaques um pouco mais negativos. Olhando primeiramente Petrobras vai tentando romper essa barreira dos R$ 19,22, fechou aqui essa primeira hora de pregão respeitando mais uma vez R$ 19,22, bateu lá, voltou para baixo, então vai brigando com essa região, um candle mais forte de alta que se afaste mais desses R$ 19,22, aumentaria a chance de repique da ação até para buscar a região dos R$ 20. Por outro lado, candle de baixa no G60, fechando abaixo da média, seria a partir desse momento, não demora muito para isso acontecer, com nova mínima, perspectiva de continuidade da queda desse papel. Que o cenário gráfico dessa ação no curto prazo ainda aponta mais para baixo, mais para 17,69 do que a subida para a reversão da tendência de alta, da tendência de baixa, que aconteceria ao superar os R$ 20,50. Vale 5, dentro da sua congestão, está em cima ali do suporte da congestão. Ela vem com a congestão aqui no formato de retângulo, só que agora até já começando a trazer uma formação de triângulo, ou seja, os topos estão ficando cada vez mais baixos, está conseguindo subir menos e batendo mais vezes no suporte. Fechamento aqui abaixo é que tende a trazer a perspectiva coerente com o cenário gráfico do diário, que aponta mais para uma queda em busca do suporte 34,51 e até mesmo R$ 33,77 no curto prazo. Também dentro dessa região, dessa faixa de 35,65 a 37,26, não vejo muita chance de entrada no papel, aguardaria a saída dessa congestão. MYPK3, ativo que tem uma tendência de alta de médio prazo, vai sendo afetada, 8,63% só nessa semana, parou em cima do suporte lá dos 24,48 e topo anterior em 23,80, isso até as semanas anteriores, 3 semanas batendo esse patamar. E cadê o repique de alta? A ação gera um pequeno repique de alta no gráfico diário, depois monta um candle forte baixo no pregão de ontem e agora já vai perdendo os 23,35, estando em tendência de baixa de curto prazo, ainda no médio prazo em alta, mas aos poucos enfraquecendo essa tendência de alta de médio prazo. Então a ação, se for olhar para suportes agora nessa ação, mais importantes aqui na faixa de 21,12 e depois 20,35 a R$ 20. Lembrando que uma compra contra a tendência do gráfico diário, uma compra na superação da máxima desse candle com o stop aqui embaixo, mesmo a favor ainda da tendência de alta de médio prazo, não teria dado certo nessa ação, teria gerado stop se fosse fazer a operação contra a tendência. Então, ainda obedecendo a tendência do gráfico vigente, que é o gráfico diário aqui, a tendência é de curto prazo para baixo, em busca dos seus próximos suportes. BBS3 no pregão de hoje está com alta de 0,73%, congestionado em cima do suporte do 19,35, fechou a primeira hora de pregão ainda com o candle apresentando fraqueza, bate na média e volta a fechar mais próximo da mínima. É um ativo que vai se consolidando ali abaixo dos 19,95, vai ficar trabalhando abaixo dos 19,95. A perda dessa semana aqui, que foi 19,25, aumentaria bem a chance de continuar caindo. E o pior é o seguinte, suportes nessa ação não são tão próximos assim. Tem esse aqui intermediário em 18,87, depois teria um fundo aqui em torno dos R$ 16,67, mas nada tão significativo. Basta olhar o gráfico mensal e verificar que não houve todo esse movimento aqui de alta. Seria uma forma de replicar esse movimento aqui para baixo, em busca de um suporte de longo prazo, lá embaixo mesmo, lá perto dos R$ 10. Então é importante uma reação desse ativo nessa região, mas por enquanto, olhando aqui para a configuração gráfica, não apresenta nenhuma sinalização de subida. E muito próximo de perder esse 19,25. Uma congestão aqui nela, se fosse pensar em operação de venda, uma congestão nela aqui seria bem-vinda,
abaixo dos 20,35 e acima dos 19,25 para depois ter um candle de força rompendo esse suporte, candle de força para baixo, né, rompendo esse suporte e vender a perda da mínima desse candle com stop acima da máxima. MRV3 também é um ativo que vai apresentando fraqueza. Na semana anterior fechou em queda de 12,71%, abaixo de 8,53%. Inclusive até abaixo de 8,37, enfim, fechou abaixo do suporte. É um movimento mais prolongado de baixo, mas também sem nenhuma força para subir. Gerou mais um candle negativo aqui no G60, fechou abaixo de 8,08, respeitou R$ 8,00, não fechou abaixo de R$ 8,00, mas a perda da mínima desse candle 7,94 amplia a chance desse ativo continuar caindo. Se a gente olhar para trás, em termos de suporte, teria suporte aqui lá por volta dos R$ 7,00 a 6,86. Um pouco mais importante, mas nem tanto assim. Da mesma forma da BBS3, se a gente pegar um gráfico de maior periodicidade, a gente não vai ver suporte antes lá do fundo anterior. E por último, o AL3 ativo que a gente vem de olho aí, a ação vai congestionando aqui abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, perdendo força aos poucos. Já fechou abaixo de 8,16, que era um gap, via um gap de corpo, tentando se sustentar acima desse patamar, mas no último pregão fechou abaixo. Aqui no gráfico 60 minutos a gente pode ver o suporte aqui ainda sendo respeitado na faixa de 8,11, fechou uma vez abaixo, fechou duas vezes aqui já abaixo. A perda desses 8,05 amplia a chance de queda em busca de suporte lá em torno de 7,72. Então é um ativo que está alinhado para baixo, tendência de baixo de curto prazo, tendência de baixo de médio prazo, se sustentando por enquanto acima dessa região de suporte do gráfico semanal, que vai até 7,72, mas dando ali uma parada por enquanto, com a perspectiva mais da perda dessa região de suporte, continuidade da tendência de baixa do ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo radar.